Bem-vindo de volta ao canal. Hoje vou falar sobre a Triumph que atualizou os seus modelos da sua brilhante moto de aventura de média cilindrada, a Tiger 900. Algumas destas alterações parecem realmente muito boas e tornam-na uma proposta muito mais tentadora para o ano de 2024. Fica por aí para saberes mais informações sobre esta moto. Deixa o teu like e subscreve o canal para receberes mais conteúdo como este. A Tiger 900 foi anunciada há alguns anos, na altura haviam 5 modelos. Tínhamos a Tiger 900 base como ponto de entrada, 2 modelos GT como as variantes mais voltadas para a estrada e 2 modelos Rally como opções mais direcionadas para o todo-terreno. No entanto, a Tiger 900 base foi descontinuada presumivelmente porque ninguém queria comprar a especificação mais simples, apesar de ter o preço mais acessível, retirando também o modelo base Rally. Desta forma, agora existem apenas 3 modelos, o GT, o GT Pro e o Rally Pro para a linha Tiger 900 de 2024. Todas as 3 motos recebem o mesmo motor, o mesmo quadro, os mesmos travões estilo Brembo e também grande parte do mesmo pacote tecnológico, incluindo ABS em curva, controle de tração, cruise control, iluminação LED e um ecrã TFT de 7 polegadas a cores e com o sistema MyTriumph Connectivity, disponível apenas para a GT Pro e Rally Pro. Os modelos GT são voltados mais para a estrada e recebem rodas de alumínio fundido com um aro de 19 polegadas na frente e 17 polegadas atrás, uma suspensão com 180 mm de curso na forquilha invertida dianteira e 170 mm na suspensão traseira, ambas da marca Marzocchi. O modelo GT Pro é apenas uma versão ligeiramente mais equipada, possui um amortecedor traseiro eletronicamente ajustável para poder fazer alterações à pré-carga e ao amortecimento sem ter de parar e usar ferramentas. Além disso, vem com uma série de acessórios, como luzes no voeiro, punhos e assentos aquecidos, descanso central, quick shifter, monitorização da pressão dos pneus e também um modo de condução adicional configurável pelo condutor. Claramente, é a escolha preferida se quiseres fazer turismo e procurar algum conforto extra. O modelo Rally Pro, por outro lado, possui uma longa suspensão Showa, com 240 mm de curso na forquilha invertida dianteira e 230 mm no amortecedor traseiro, também da marca Showa. Além disso, apresenta jantes de raios sem câmara de ar, com um generoso ar de 21 polegadas na frente e de 17 polegadas atrás. Naturalmente, esta é uma escolha muito melhor se pretende aventurar-se fora de estrada. Acontece que, por ser um modelo Pro, inclui a maioria dos acessórios que obteria no GT Pro, mais as proteções do motor e um protetor do cárter como padrão. No entanto, é importante considerar que o modelo Rally Pro vem com uma grande quantidade de equipamento de série, como punhos aquecidos, bancos aquecidos, barras de motor, proteção de cárter, módulo Bluetooth, entre outros. Normalmente, esses recursos não vêm de fábrica. Em geral, parece ser uma ótima atualização para esta moto. Os 3 modelos têm um depósito com capacidade para 20 litros, consumo de cerca de 4,7 litros aos 100, os modelos GT pesam 222 kg e o modelo Rally pesa ligeiramente mais, cerca de 228 kg. As revisões serão de 10 em 10 mil km ou anual. A altura do assento é ajustável, podendo subir ou descer 20 mm. Assim, os 2 modelos GT são ajustáveis entre os 820 e os 840 mm, enquanto o Rally Pro naturalmente é bastante mais alto, variando entre os 860 e os 880 mm. Outra coisa que vale a pena mencionar, e no que toca aos assentos, é que nos modelos Pro continuam a vir com o assento aquecido, tanto para o condutor como para o passageiro, e são ajustáveis de forma independente. A Tiger 900 vem com um motor de 888 cm3, 3 cilindros, recebeu uma grande atualização incluindo componentes de motor revistos, oferecendo mais 13% de potência do que a geração anterior à Tiger 800, ficando agora com 108 cavalos ou 79,5 kW às 9.500 rotações por minuto e um binário mais elevado de 90 Nm às 6.500 rotações por minuto. Este novo motor mantém a sonoridade característica e distinta, além de obter um desempenho aprimorado em toda a faixa de rotações e até 9% de economia de combustível. Mais potência, mais vigor e ainda menos consumo de combustível, até parece música para os nossos ouvidos. Uma coisa é certa, isto torna a Tiger 900 bastante competitiva em comparação com outras motos de aventura de média cilindrada. O outro grande foco desta moto é o conforto, e penso que isso tem a ver com a forma como este motor se comporta. A antiga Tiger 800 tinha intervalos de ignição uniformes no seu motor de 3 cilindros,
tornando-o suave e refinado na estrada, embora não seja o típico do género das motos de aventura, sentia-se um pouco como uma Street Triple ou algo do género. Agora, a Tiger 900 e a nova Tiger 1200 alteraram a distância do pino do virabrequim, para que agora estejam mais numa configuração de motor, mais conhecida por T-Pline. Isso significa que dois dos cilindros disparam mais próximos e o mais afastado, tendo assim este padrão irregular que realmente soa e sente-se muito mais como um bicilíndrico, como os que encontramos noutras motos de aventura, como a KTM 890, a Africa Twin ou a Yamaha 700. Para mim, isso tornou-a numa moto melhor para conduzir fora de estrada. Tem, como o pretendido, uma sensação de força nos regimes baixos e o som é excelente, diferente de qualquer outra moto. Alguns meios de comunicação social relataram que o novo motor não é tão suave quanto o antigo, ou que a vibração excessiva do motor. Mas isso só se torna perceptível por volta das 7.500 rotações por minuto quando estás a conduzir a uma velocidade acima de 140 km/h. Acerca dos sistemas de segurança, a Triumph anunciou algumas novidades interessantes. Aumentou a segurança do sistema de travagem interligada, que ajuda a reduzir as distâncias de travagem. Na prática, isto significa que se aplica um pouco de pressão no travão traseiro, quando está a usar o travão da frente. Este sistema deixa o travão traseiro independente, permitindo utilizá-lo fora de estrada ou em manobras a baixa velocidade, caso seja necessário usá-lo. Outra novidade foi adicionado um aviso de desaceleração de emergência, que ativará os piscas quando estiver a travar intensamente. Estes mesmos piscas funcionarão a um nível mais baixo, como luzes de presença constantes. A ideia é tornar a moto mais visível para os outros utilizadores da estrada, o que faz aumentar a sua segurança. Estas características, como a luz de travagem de emergência e os indicadores constantes, estão disponíveis em algumas motos há já algum tempo, como na Honda, por exemplo. A nova carnagem da Tiger 900 é um grande salto em frente em termos de design. É mais moderna, mais agressiva e mais aerodinâmica do que a carnagem anterior. Uma obra-prima estética, mas também uma demonstração de engenharia inteligente. A Triumph mais uma vez elevou o padrão e proporcionou uma experiência de pilotagem incomparável. Quanto ao preço ao dia de hoje, em Portugal, vão desde os 14.195 € para o modelo GT, 16.295 € para o modelo GT Pro e 17.295 € para o modelo Rally Pro. Espero que tenhas gostado deste tipo de conteúdo. Deixa o teu like e subscreve o canal. Até ao próximo vídeo. Boas curvas!